Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e estarei com vocês nesse curso de Introdução à Lógica de Programação. Espero que ele seja proveitoso para todos nós e vamos iniciar o nosso curso. Durante o nosso curso nós veremos alguns tópicos básicos. O primeiro tópico é o tópico de algoritmos. Nesse tópico, número 1, nós veremos o conceito de algoritmo, o que é algoritmo, as características dos algoritmos, quais são os componentes, as estruturas internas dos algoritmos. Nós veremos as formas representativas dos algoritmos, veremos como representar, como fazer, construir um algoritmo. Nós veremos um exemplo de máquina para a execução de algoritmos, né, como é que essas máquinas funcionam, as estruturas algorítmicas básicas, tipo sequência, tipo decisão, tipo iteração, como é que isso existe, como é que se coloca dentro de um algoritmo, e uma discussão sobre as linguagens algorítmicas. O que é preciso para que um algoritmo seja expresso corretamente e o que é preciso para que o algoritmo seja executado corretamente. No tópico 2, nós veremos linguagem para algoritmos. Então, nós veremos, em uma linguagem específica, nós veremos como representar variáveis, como fazer operações sobre essas variáveis, de atribuição, como representar expressões aritméticas e lógicas, como realizar operações de entrada e saída em algoritmos, as sequências de instruções, como realizar essas sequências, como fazer essas sequências, os desvios condicionais, né, os processos de tomada de decisão dentro dos algoritmos, né, as repetições, também chamadas de laço. Em seguida, nós veremos as linguagens de programação, como codificar o algoritmo, o que é um algoritmo realmente codificado, mostrar um exemplo de programa-fonte, mostrar exemplos de programa-objeto, né, a estrutura do programa todo fonte quanto objeto. Nós veremos isso ao longo do nosso curso. Também veremos o que é o conceito de tradutor, o que é um interpretador, o que é um compilador. Nós mostraremos exemplos práticos de tudo isso. Depois nós mostraremos discutiremos questões com relação à portabilidade do código-fonte e à portabilidade do código objeto. Né? Nós vimos tudo isso num computador desktop. Nós veremos também como programar para a web. Então, esses programas rodam na web. Como é que esses programas rodam na web? Né? Nós mostraremos rapidamente como é que esses programas rodam na web. E também o mundo dos scripts. Né? O que é um script? Qual é a diferença entre um script e um programa-fonte? Por que é chamado de script? Então, nós veremos isso no tópico 3. No tópico 4, nós daremos ênfase à linguagem que nós utilizaremos durante o nosso curso, que é a linguagem Python. Né? Nós mostraremos o uso do interpretador de forma interativa. Ao longo, desde as primeiras aulas de lógica, nós já mostraremos a utilização interativa do interpretador Python. Em seguida, nós mostraremos como escrever scripts em arquivos texto, né, como guardar os scripts, como fazer esses scripts serem executados. Nós veremos como definir variáveis, expressões aritméticas, expressões lógicas em Python, como fazer desvios condicionais, repetições, como fazer as cláusulas de controle de laço, como definir funções em Python, principalmente a passagem de argumentos, as funções lambda e assim por diante. No passo 5, nós veremos como realizar operações de iteração e recursão em Python, né? Como fazer procedimentos iterativos, procedimentos recursivos, né? Naquelas operações que nós chamamos de operações repetitivas, né? Veremos como gerar séries e progressões, como criar funções que são iterativas ou mesmo funções recursivas, ou mesmo representar funções ora de forma iterativa, ora de forma recursiva. Então, algumas funções permitem a sua implementação de forma iterativa ou de forma recursiva. Nós veremos um pouco de estrutura de dados em Python, principalmente listas, vetores e matrizes, pilhas, duplas, sequências, conjuntos, dicionários, tudo isso são estruturas de dados. Nós veremos o que é estrutura de dados, nós veremos como implementá-las, como trabalhar com elas em Python. No item 7, no passo 7, nós veremos a programação modular, basicamente como criar módulos, como utilizar módulos compilados, como fazer pacotes em Python. A seguir, nós veremos entrada e saída, né, operações com arquivos, leitura e gravação, pesquisa em arquivos, né,
Tratamento de erros e exceções, né? Nós veremos como tratar erros, como tratar exceções, situações não previstas dentro dos nossos programas. A seguir, nós veremos um pouco mais de programação, diríamos assim, um tópico avançado, que seria a pesquisa e ordenamento, né? Pesquisa linear simples em listas, pesquisa binária em listas ordenadas, como ordenar os métodos, os principais métodos de ordenamento, inserção, seleção, bolha, classificação rápida. Para efeito de comparação da performance de alguns algoritmos, nós daremos um leve tópico, uma leve introdução à complexidade, para mostrar, para comparar algoritmos. No tópico 11, nós veremos a programação orientada a objetos em Python. Nós definiremos o que são classes, o que são objetos, nós mostraremos isso em Python, nós mostraremos o conceito de herança, como isso funciona em Python, composição, agregação, o relacionamento entre classes e objetos em Python. Os tópicos adicionais, se houver tempo ao longo do nosso curso, nós veremos faremos alguns exercícios com recursividade avançada, por exemplo, torres de Hanoi, nós implementaremos e veremos como isso funciona, é fácil de fazer. Nós veremos listas encadeadas, como criar listas encadeadas, para que elas servem, como fazer isso em Python, buffer circular, árvores, grafos, como trabalhar determinados tipos de árvores, determinados tipos de grafos, como fazer busca em árvores e grafos, alguns métodos numéricos para ilustração, tipo cálculo do pi, tipo integração numérica, raízes de polinômios, são coisas que nós podemos implementar e usar como exemplos nos nossos algoritmos. A seguir nós veremos como fazer multithreading, programação concorrente, meteorísticas e como realizar busca na web também faz parte do nosso curso.